Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Damasceno, do Instituto Federal Fluminense. Esse vídeo trata de reflexões acerca da aula do curso FIC Alfabetização e Letramento da turma 2023.2. Nós tivemos ontem, dia 16 de agosto de 2023, aqui no IF Itaboraí, no nosso auditório, a primeira aula presencial das 4 aulas presenciais que, junto com o conteúdo da plataforma Moodle, compõem o curso de Alfabetização e Letramento. Lembrar você, cursista, que são 4 encontros presenciais e que você precisa ter 75% de frequência como um dos componentes necessários para a aprovação do curso. Vamos lá. Para fazer as reflexões desse vídeo, eu me pautei nesse livro da Magda Soares, Alfabetização, a Questão dos Métodos. É um livro que tem me ajudado muito a repensar a questão da alfabetização. Nesse livro, Magda vai abordar a questão dos métodos, os entendendo como um conjunto de procedimentos que, fundamentados em teorias, orientam o processo de alfabetização. Ela faz um resgate de trajetória desses métodos, menciona o método da soletração como um dos primeiros métodos sistematizados e mostra que é um método pautado na questão de nomes das letras, da combinação entre consoantes e vogais para chegar à formação de palavras. É, portanto, um método grafocêntrico e que vai ignorar a questão da oralidade, da relação entre fonema e grafema, e que vai entender os sons da língua com uma perspectiva estática, sem levar em consideração que, na verdade, o processo de alfabetização não é um processo de decifrar um código, mas é um processo de representação da língua escrita, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Continuando essa trajetória de métodos, Magda menciona e explica com propriedade a dicotomia entre métodos sintéticos e analíticos. Os métodos sintéticos, eles partem, vamos dizer assim, do menor para o maior, partindo da letra para a sílaba até chegar à frase e ao texto, e os analíticos fazendo o caminho inverso, entendendo que a palavra, né, e a frase é que dá o sentido ao texto e que tem que então partir da frase até ir desmembrando em sílabas e letras. Os dois métodos, analítico e sintético, né, que na verdade são grupos de métodos, nos sintéticos que partem do menor para o maior, nós temos aí método fônico, método silábico. Nos analíticos que partem do todo para as partes, nós temos palavração, sentenciação, método global. Todos esses métodos estão muito esclarecidos e detalhados na bibliografia que a gente tem na plataforma Moodle, na sala do curso. Tá? Magda vai dizer que esses dois grupos de métodos, os analíticos e os sintéticos, estão preocupados limitadamente com a aprendizagem do sistema ortográfico da escrita e entendem que para aprender a escrita, a criança precisa de estímulos externos selecionados e construídos. Por que selecionados e construídos? Porque para dar sentido a essa trajetória, tanto a do sintético, que vai da letra para a sílaba até a palavra e o texto, e do analítico, que faz o caminho inverso, é preciso selecionar frases, textos que deem robustez e sentido a essa abordagem. Algumas reflexões. Magda vai trazer o conceito de faceta, que para ela é um componente de aprendizagem da língua escrita. Para aprender a língua escrita, nós temos diversas facetas. E aí, ela aponta que cada um dos métodos privilegia aspectos, funções e facetas e teorias em detrimento de outros. Não existe um método mágico que explique tudo, que aborde tudo e que não tenha nenhum elo dessa multiplicidade, dessa complexidade deixado para trás. E aí Magda faz uma análise muito interessante da distinção entre pesquisa e ensino, até fazer um parênteses da relevância da experiência do professor com pesquisa, como isso amplia o nosso olhar enquanto educador. Quando a gente faz pesquisa, a gente sabe que o nosso objeto de pesquisa ele é um objeto construído, ele é um recorte da realidade. Nenhuma pesquisa explica tudo. A própria alfabetização, por exemplo, que é um tema, cada método e cada abordagem, cada pesquisa vai tratar de um determinado aspecto. Por isso, nenhum deles é completo, é pleno. Porém, quando a gente está no ensino,
nós não podemos, não devemos ter esse olhar fatiado. Nós temos que ter uma preocupação com o processo e com a reconstituição do todo. Para Magda Soares, alfabetização e letramento são construídos e constituídos por diversas facetas que compõem o todo. Então, aí está um entendimento dessa abordagem que a autora traz dos métodos. Os métodos são fundamentos pautados em teorias e que vão trazer determinadas abordagens em detrimento de outras, porque eles são fruto de pesquisa. Quando nós estamos no processo de ensino, nós temos que nos preocupar com o todo, com o processo todo. Obviamente que cada parte, cada situação tem sua particularidade, a gente vai falar sobre isso também, mas é importante para entender essa questão dos métodos, essa distinção entre pesquisa e ensino. Quando se cria um método, nós estamos num processo de pesquisa. Por isso a gente tem um recorte, uma construção, um determinado olhar sobre um aspecto da realidade. Quando a gente está em sala de aula, num processo de ensino, nós temos que nos preocupar com o processo como um todo e reconstruir e reconstituir o processo como um todo. Por isso, o bom professor, a gente vai falar sobre isso também, é aquele que consegue aprender o fundamento de métodos diversos. Ontem, na aula presencial, nós tivemos muitos colegas da licenciatura em Biologia inscritos no curso. Isso é muito legal porque dá um aspecto mais abrangente ao entendimento. Quando Magda Soares fala das facetas, ela diz que as facetas que são componentes da aprendizagem da escrita, elas, embora tenham que ser consideradas separadamente, elas atuam simultaneamente. São, portanto, processos orgânicos e interdependentes. Eu mencionei o pessoal da biologia porque, para trazer esse exemplo, eu pensei no corpo humano. O nosso corpo humano, ele não funciona separadamente. Uma hora está funcionando o coração, outro cérebro, outro pulmão, outro intestino, depois articulações. Não. O corpo humano, o nosso sistema orgânico, ele é interdependente e funciona simultaneamente. Obviamente, para fazer a nossa prevenção de saúde, em determinados momentos eu vou tratar e vou tomar algumas atitudes que são boas para o coração, separadamente outras que são boas para o cérebro, para o intestino, para os pulmões, mas o funcionamento é como um todo. Então, essa é uma analogia que eu estou tentando trazer para vocês da relação de métodos de alfabetização e o processo de ensino. Cada método tem uma determinada faceta, uma determinada abordagem da aprendizagem, que privilegia uns aspectos em detrimento de outros. Porém, quando em sala de aula, nós temos que ter uma preocupação orgânica, complexa, multidimensional, interdependente, na constituição de todas as etapas do processo simultâneas que funcionam, que precisam ser trabalhadas juntas, ainda que a gente tenha especificidades de aperfeiçoar cada uma. Então, o bom docente, o bom professor, o professor que quer ter sucesso na alfabetização, ele precisa conhecer o fundamento dos métodos para saber em que momento na sua aula lançar mão de cada um deles. E aí, repito, esses métodos, as suas características, cada método do grupo analítico, dos grupos sintéticos, eles estão explicitados nos textos que estão disponíveis no módulo 1 do nosso curso. Falar um pouco do aspecto social, que para mim é muito caro. Para quem ainda não conhece, a minha formação é em pedagogia, eu sou pedagogo, cientista da educação, e meu mestrado e doutorado são na área de sociologia. Então, essa é uma associação entre educação e sociologia muito próxima na visão que eu tenho do processo educativo. E Magda Soares traz bastante disso no livro, ao dizer que, para a criança, o processo de escrita é um processo de representação. Não é um código estático com o mesmo significado. Vocês, alfabetizadores, trabalham com o ambiente alfabetizador, com a criação de trazer uma proximidade. Na aula ontem nós falamos sobre a relevância de fazer contação de histórias, de dar aos alunos o contato físico e afetivo com o material literário, com livros, com cartilhas, com revistas, com leitura de gráficos, de figuras, e de qual relação afetiva nós construímos com a leitura. Nós estamos numa sociedade, principalmente quem trabalha com escola pública, em que o livro está sumindo no ambiente doméstico.
A criança está em casa, o pai não lê, a mãe não lê, o irmão não lê, o tio não lê. Então, ter uma relação doméstica com a leitura hoje é um artigo raro, de luxo, até classista. Então, a escola precisa ter também esse olhar de, antes de partir para o processo de alfabetização em si, cuidar de fazer uma socialização desse aluno dessa criança com o mundo da cultura escrita. Imaginem vocês que até pouco tempo atrás, e ainda hoje, infelizmente, alguns profissionais de educação ainda usam a questão da escrita como um castigo. O aluno que fez bagunça, de repente, o castigo, ele vai ficar de castigo, vai copiar um livro da página tal até a página tal. Que relação essa criança vai desenvolver com a escrita? Quando, na verdade, em oposição, existem crianças que desenvolvem com a escrita uma relação de afeto. Quando tem a contação de história de um adulto, de alguém muito querido, seja um pai, uma mãe, um parente ou até mesmo um professor. Então, daí vem a representação. Quantas e quantas crianças já vão para a escola na primeira infância, no ciclo alfabetizador, já saindo de casa desencorajados, ouvindo adultos no seu entorno dizer: ele não sabe, ele não lê, ele não aprende. Então, ele estabelece uma representação de negatividade, de dificuldade, de traumas com a cultura escrita, com o mundo letrado. Então, a questão da alfabetização e esse processo de desenvolvimento e aprendizagem, atenção a esses dois termos, não é um processo de decodificação, é um processo de representação. Nenhuma criança ou adulto é alfabetizado, letrado, sem antes passar por um processo de socialização com esse novo mundo. E esse processo de socialização ele precisa ser um processo positivo, afetuoso, prazeroso, lúdico, incentivador, porque aí essas crianças vão construir uma outra representação com a escrita. Então, nós podemos trabalhar com material escrito desde o primeiro dia, mesmo com crianças que ainda não saibam ler, porque nós não devemos esperar a produção delas perfeita, produção de conhecimento social aceito desde o primeiro dia. Mas a socialização é importante para que a gente vá construindo essa relação e essa representação com a escrita. Então, a aprendizagem da língua escrita ela tem uma forte influência de fatores condicionantes. A pedagogia, estudar pedagogia e lidar com alunos numa sala de aula é lidar com os aspectos sociais, culturais, econômicos, políticos, psicológicos. É uma ilusão achar que existe algum método que vai estar imune a tudo isso. Olha, esse método aqui, ele funciona do jeito A, B e C, é essa receita de bolo e ele dá certo em todas as situações, para todos os alunos, em todos os contextos. Não tem neutralidade no processo educativo. Esses aspectos condicionantes sociais, econômicos, culturais, psicológicos, eles têm uma influência forte no processo educativo. Então, trabalhar com a alfabetização é trabalhar com um processo de representação do que significa escrita. E aí a Magda Soares traz uma citação do Luke, que diz que o ensino eficiente não depende apenas da aprendizagem de um conjunto de métodos. Se assim fosse, a escola seria uma realidade estática. E isso não é verdade. A escola não é sempre a mesma, o aluno não é sempre o mesmo. Quem trabalha no chão da escola, como a gente costuma dizer, sabe que, ao contrário, cada dia é um desafio, cada dia é uma dificuldade, é uma tarefa, é algo que a gente tem que sobrepor para conseguir entregar as nossas intencionalidades pedagógicas. Então, não é uma questão puramente de método, já estou entregando aqui a síntese do que a Magda diz. O método não é a questão, é uma das questões do processo alfabetizador, certo? Então, o aspecto social ele tem um peso muito relevante. Só fazer um parêntese, uma escapadinha aqui da leitura da Magda Soares. No módulo 2, nós vamos tratar especificamente sobre Emília Ferreira, Ana Teberovsky e a psicogênese da língua escrita. Em uma das leituras que eu tenho feito também sobre essa abordagem, Emília Ferreira diz: a criança não pede autorização para aprender, ela aprende independente do professor.
essa abordagem ela é muito interessante porque ela joga por terra aquele jargão repetido na escola muitas vezes. Meu aluno não sabe nada. Ora, se a criança não pede autorização para aprender e se ela aprende independente do professor, significa que cada criança faz a sua representação do processo de alfabetização, do processo de escrita. Então a criança sabe. Ela pode não saber, aquele conhecimento que é socialmente reconhecido como aceito, como válido. Mas ela sabe o que? A representação que ela faz da escrita. E aí cabe ao professor, lá na escrita espontânea, nas garratujas, entender aquela representação, trabalhar com o erro construtivo, que é o erro que vai mostrar onde é que está a dificuldade, e fazer a mediação do processo para trabalhar junto ao aluno para que ele vá construindo a representação dele, mas que vá caminhando para uma maturação de uma representação de um conhecimento socialmente aceito. Percebam como não é simplesmente decifrar um código, é construir uma representação. Então, isso passa por uma socialização afetuosa, positiva, incentivadora com a cultura escrita, e aí sim a gente vai construindo uma sala de aula de alunos que sabem, que criam suas representações e que, com a mediação docente, vão chegando àquela representação de escrita que é socialmente aceita. Para isso, a gente entra na questão de prática docente. Os métodos eles têm uma importante função de dar à nossa prática uma abordagem científica, uma abordagem pedagógica, uma abordagem de fundamentos, mas eles não vão resolver a questão como um todo. O método está alinhado a uma prática docente, porque é através da prática docente, do nosso conhecimento teórico, do nosso conhecimento social e cotidiano dos nossos alunos, que os métodos vão nos ajudar a seguir, ou a interromper, ou a parar. Então, a gente precisa entender a docência como um processo cíclico que começa com a avaliação. No primeiro dia de aula, eu vou fazer uma avaliação diagnóstica da minha turma, que é o diagnóstico. De acordo com Danilo Gandini, o diagnóstico é a diferença entre o ideal, a distância entre o ideal e o real. No ideal, o que minha turma deveria saber, e no real, o que ela sabe. Qual é a distância entre esses dois pontos? Traçado esse diagnóstico, eu vou construir um plano de ação, aqui uma mini explanação sobre planejamento, né? Vou construir um plano de ação, e através desse plano de ação eu vou usar teorias, métodos, fundamentos, que vão me manter no curso ou me desviar do curso, mudança de abordagem, dependendo das avaliações contínuas que eu vou fazer para saber se a minha intervenção pedagógica está caminhando no caminho que, perdoe a redundância, está caminhando na direção que precisa caminhar. Tá? Então, métodos não são a questão, mas uma das questões da aprendizagem inicial da língua escrita. Por trás do método está a prática docente, alinhada ao método está a prática docente. Falamos muito ontem na aula presencial sobre como não é possível falar sobre alfabetização sem falar sobre prática docente, sem falar sobre prática intencional, sobre a relevância de ter um objetivo claro quando entra em sala de aula, sem ter a clareza de que as crianças aprendem através de interações sociais e que cabe a você, professor, fazer a mediação dessas interações, porque nisso está envolto a socialização com a língua escrita, sem pensar, sem deixar de refletir sobre a necessidade de ter abordagens diversificadas para os 20, 30, 35 alunos que você tem em sala de aula, conhecer a necessidade de cada um. A gente fala muito em adaptação de abordagem para alunos com necessidades específicas, mas isso é uma realidade para toda a minha turma, especialmente no campo da alfabetização. Quem são meus alunos, o que eles sabem, quais são as necessidades, como é que eu ajudo esses alunos a construir uma outra representação. No segundo módulo, repito, a gente vai falar sobre Emília Ferreiro, e lá a gente vai falar sobre as hipóteses de escrita, né? Mas como esses alunos vêm avançando, né? Então, ao pensar no todo, ainda assim a gente tem demandas pedagógicas específicas que precisam ser abordadas em sala de aula. Então, a questão dos métodos são ferramentas das quais o docente precisa conhecer os fundamentos. Daniel, sou professor, eu preciso conhecer tudo de todos os métodos de alfabetização? Ora, se você consegue isso, maravilhoso, excelente.
Agora, o que você precisa é conhecer o fundamento de cada um dos métodos que estão postos para você saber quais são as potencialidades, as fragilidades de cada um e em que momentos você pode lançar a mão desses métodos na sua sala dentro de um contexto de uma prática docente que é conduzida por você e que necessariamente precisa ser uma prática intencional, clara, objetiva, pautada em teorias e em direcionamentos que articulem com a realidade da sua turma. É sobre isso que Magda fala, sobre isso que a gente falou bastante na aula de ontem. E eu queria destacar aqui algumas questões que foram passadas na aula nesse vídeo. É o aspecto de entender os métodos como uma das questões da alfabetização. Essa associação que nós fizemos entre pesquisa e ensino ajuda a entender que os métodos são construídos como que pesquisa, então eles vão tratar partes da abordagem, determinados métodos têm potencialidades e fragilidades e outros potencialidades e fragilidades diversas, mas quando a gente está no processo de ensino, a gente tem que ter uma atenção com o todo, com o processo do todo. E aí aquela analogia que foi dita do corpo humano, que funciona de maneira interdependente. Essa é a abordagem da alfabetização na sala de aula, uma abordagem interdependente. Óbvio, não dá para a gente trabalhar tudo ao mesmo tempo o tempo todo, mas sempre que eu estou trabalhando um determinado conceito, um determinado método, uma determinada teoria, uma determinada habilidade, eu preciso ter em mente uma sequência didática que vai me levar para outros caminhos, para outras questões a serem trabalhadas com os meus alunos. Então, por trás da questão dos métodos, que são ferramentas docentes, está a questão da prática docente consciente, a questão da prática docente intencional e também a questão da socialização do aluno com a cultura escrita. Alfabetizar alguém não é transcrever ou decifrar um código. Alfabetizar alguém, participar do processo de alfabetização de crianças, de adultos, é entender que esse processo tem a ver com representação. Quais são as representações que os meus alunos vão construir acerca do processo de leitura e de escrita. E a partir dessas representações, que são construídas, porque, como foi dito por Emília Ferreiro, como Magda também disse, o próprio Paulo Freire também nas suas abordagens, não tem aluno que não saiba. Os alunos não pedem, as crianças não pedem autorização para aprender. Elas constroem as suas representações e cabe a nós, professores, acompanhar e fazer a mediação dos processos pedagógicos para que essas representações caminhem na direção das representações socialmente aceitas de escritas. Ok? Então, a alfabetização é uma questão complexa, multifacetada, mas que cada docente vai construindo o seu caminho a partir da sua bagagem teórica, a partir da sua abordagem metodológica, a partir das suas escolhas, a partir do conhecimento da realidade dos seus alunos e a partir da tomada de protagonismo da sua profissão, de dominar, de entender aquilo que se propõe, quais são seus papéis nos aspectos humanos, técnicos e políticos da didática. Ok? Foi sobre isso, de maneira resumida, óbvio, que nós falamos na aula de ontem. A aula tem uma duração de 3 a 4 horas, o vídeo aqui a gente não chegou a 30 minutos, mas a proposta do vídeo é trazer luz para essa reflexão, fazer uma revisão para quem esteve na aula, dar uma contextualização para quem não pôde estar, mas principalmente convidar vocês para estar na próxima aula. A segunda aula do de 23.2 já tem data, será no dia 20 de setembro, de 18h30 às 22 horas, no auditório do IF Itaboraí. É a aula do módulo 2, onde nós vamos trabalhar a teoria da Emília Ferreira e Ana Teberovski, da psicogênese da língua escrita. Ok? Então, eu espero vocês e até a próxima aula. Um abraço.